Água. A água, como todos sabem, é constituída por um átomo de oxigênio a que se ligam outros dois átomos de hidrogênio. Normalmente, no estado gasoso, as moléculas encontram-se praticamente individualizadas, começando a ter alguma interação mais ou menos ordenada no estado líquido, interação essa que aumenta no estado sólido. Apesar da molécula da água ter o tal átomo de oxigênio ligado a hidrogênio, na realidade ela não está parada, existem vários tipos de movimentos de vibração, movimentos de rotação, movimentos em que esticar, vibrar, enfim, vários tipos de movimentos que estão constantemente a ocorrer em cada molécula de água. E para além disso, temos também a possibilidade de haver processos de protonação e desprotonação. No entanto, estes processos de protonação e desprotonação parecem ser relativamente lentos, vão ocorrendo a uma velocidade baixa, a não ser que haja algo que facilite essa perda, que é o que acontece normalmente quando alteramos o pH. Estes átomos de hidrogênio estão ligados ao átomo central do oxigênio por ligações polares, existindo depois dois pares de elétrons, considerados elétrons não ligantes, que se dispõem de forma mais ou menos oposta à ligação oxigênio-hidrogênio, levando a uma geometria próxima da geometria tetraédrica, não sendo na realidade um tetraedro perfeito. Alguns autores apontam para que se tenha uma hibridização do tipo sp3, semelhante à do carbono, em que há uma junção da orbital s com as três orbitais p. Outros falam noutro tipo de hibridização, como por exemplo o sp2, não havendo ainda consenso com o tipo de hibridização presente na molécula d'água. Uma coisa muito importante é que a molécula d'água apresenta um dipolo, uma polarização, fruto fundamentalmente deste ângulo que existe e que mantém um dipolo negativo no local onde está o oxigênio e dois dipolos positivos correspondentes a cada um dos hidrogénios. Esta polarização é muito importante para o estabelecimento das ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio que aparentemente são fracas e que se formam entre um átomo de oxigênio de uma molécula e um átomo de hidrogênio de outra, portanto é intramoleculares, que apesar de ser, como eu disse, eletrostática, porque há um grande número, leva a pensar que tem muitas vezes considera-se que tem uma porcentagem de 10% de convalência e, como acabei de referir, por serem muitas, vai condicionar muito daquilo que são as propriedades da água e a sua capacidade de interagir com outras substâncias. No fundo, se quisermos, é o que acontece com os dedos da mão, sozinhos têm pouca força, conjunto acabam por ter muita força. O que acontece, por exemplo, com os fios de uma corda, em que sozinhos é fácil partir cada um dos fios, em conjunto não. Exatamente estas pontes ou ligações de hidrogênio que, pelo facto, apesar de serem ligações dipolo-dipolo de natureza eletrostática, acabam por criar algo muito forte. No entanto, a água, apesar desta estrutura, na realidade há muitas dúvidas sobre as suas propriedades e, efetivamente, nos estados e como interagem as moléculas de água umas com as outras. De tal maneira que em 2008 houve este artigo publicado na Nature,
tem havido mais artigos que mostram o mistério que é esta molécula tão importante para nós, mas este artigo tem um título muito interessante em que assume claramente que é um mistério ainda para durar. E quando nós olhamos para esta estrutura da água, e apesar de ter um ângulo de ligação próximo de 104 graus, portanto mais pequeno do que o ângulo do tetraedro perfeito, e com uma distância de 0,96 angstrom, já quando olhamos para aquilo que acontece entre moléculas, aqui temos as interações do hidrogênio, de um oxigênio com um hidrogênio, o oxigênio com outro hidrogênio, ou este hidrogênio com outro oxigênio, este hidrogênio com outro oxigênio. E aqui já encontramos um tetraedro perfeito com 109,47 graus e com umas distâncias que, se repararem, é praticamente o dobro daquela que encontramos na ligação covalente. Portanto, aqui sim há uma estrutura perfeita. Há quem realmente na água líquida as moléculas da água interagem formando estruturas mais ou menos organizadas que alguns autores chamam de tetrámeros. Dentro das propriedades da água, podíamos salientar vários tipos de propriedades. A água é um líquido inorgânico, é o único líquido inorgânico que ocorre naturalmente e que aparece nos três estados físicos na natureza, o estado líquido, sólido e de vapor. A água tem um elevado calor específico, 4,184 joules por grama por Kelvin a 25 graus centígrados. É exatamente este calor, o calor específico é a energia necessária para elevar em 1 grau centígrado 1 grama de água. E é exatamente aquilo que vai definir a caloria. Ou, se quisermos, no caso da quilocaloria, que é o que normalmente usamos, será a quantidade de energia necessária para elevar não 1 grama, mas 1 kg de água, e que corresponde a 4.184 joules. Portanto, um valor bastante elevado para um solvente que, no fundo, tem uma massa relativa de 18, bastante baixa, comparativamente com outros solventes. A água também tem um elevado calor de vaporização. O calor de vaporização é o calor necessário para que à temperatura de 100 graus, ou melhor, a energia necessária para que à temperatura de 100 graus a água passe para o estado de vapor. Estes dois parâmetros, o calor específico e o calor de vaporização, são fundamentais para regular a temperatura, quer a temperatura corporal, quer a temperatura na Terra. É por causa deste elevado calor específico que a água consegue armazenar uma grande quantidade de energia, e é um dos efeitos que temos das massas de água, e também é por isto que é necessário bastante energia para aquecer a água. Além disso, e porque tem um elevado calor de vaporização, significa que mesmo estando para passar ao estado de vapor, é necessário ainda fornecer energia. E é exatamente por isso é que quando a água passa ao estado de vapor, por exemplo, a nível da pele, quando temos a perspiração, isto ajuda a arrefecer porque transporta consigo uma energia bastante elevada. Comparativamente com outros solventes, podemos comparar, por exemplo, com o álcool. A água é H2O, o álcool é CH, é o chamado álcool etílico, o etanol, é o CH3, CH2OH. Na realidade, é a mesma coisa que retirarmos um hidrogênio da água e colocarmos CH2, CH3. Portanto, aumenta bastante a massa molecular e, no entanto, em vez de termos um ponto de fusão mais baixo ou mais alto, temos um ponto de fusão mais baixo no caso do etanol. Como sabem, a água tem um ponto de fusão de cerca de 0 graus, o que é bastante elevado, e o ponto de ebulição de 100 graus.
Se tivermos um copo de água e um copo de álcool, todos sabem que o copo de álcool evapora muito mais depressa, no entanto a sua massa molecular é mais alta. Para além disso, a água apresenta uma densidade bastante elevada comparativamente com outros solventes, tomando como exemplo novamente o etanol, é bastante mais alta. E, curiosamente, tem uma densidade maior no estado líquido do que no estado sólido. É por isso é que o gelo flutua. Além disso, a densidade aumenta com a temperatura até cerca de 3,984 graus centígrados. E este fenómeno é muito importante para permitir os movimentos da água nas grandes massas de água, por exemplo, num lago ou até mesmo no oceano. Se repararmos, à medida que a temperatura vai aumentando, a densidade vai aumentando. E, portanto, a água começa a arrefecer à superfície, mas à medida que arrefece vai baixando, trocando com a que estava mais em baixo. Quando ela atinge a temperatura de cerca de 4 graus, 3,984, nessa altura, só a partir do momento em que ela está toda a essa temperatura é que pode começar a dar-se o congelamento e que vai se dar à superfície. Porquê? Porque agora passa novamente a ser menos densa, e, portanto, fica à superfície. Isto também é importante porque acaba por criar uma camada de gelo à superfície que também serve como isolante, permitindo que nas grandes massas de água haja água no estado líquido mesmo a temperaturas muito baixas. E novamente, quando começa o aquecimento, vamos ter um efeito semelhante, fazendo com que a água, à medida que vai aquecendo, vai tornando mais densa, vem para baixo. Isto também permite que haja renovação da água e movimentos da água na vertical. A água, também relativamente a outras substâncias, tem uma viscosidade bastante elevada. E essa viscosidade é aquilo que também permite, junto com a tensão superficial, que já iremos falar, é aquilo que permite que alguns animais possam estar à superfície e é aquilo também que nos permite nadar com facilidade. A água, a viscosidade aumenta com o abaixamento, a água aumenta de volume ao congelar. E este fenómeno é aquilo que muitas vezes leva a que algumas substâncias rebentem, ou os frascos rebentem quando colocados dentro da água. Também é um fator importante porque este gelo vai depois sair à superfície da água formando os icebergs. Também a água tem uma compressibilidade que é baixa, portanto, não é fácil de comprimir a água. No entanto, esta compressibilidade vai baixando com a temperatura, até um mínimo, a temperatura de cerca de 46 graus. Este é outro dos problemas do aumento da temperatura global, é que à medida que a temperatura exterior vai aumentando, a temperatura da água vai aumentando, ela vai sendo menos compressível. Ou seja, só por esse facto, e mesmo sem que haja descongelamento da água que estava no estado sólido, e que esta é verdade que estava a ocupar mais volume, mas muito do volume estava fora da água, ou algum do volume estava fora da água, mas além disso passa a ser menos compressível e, portanto, vai ocupar um volume maior. Nós sabemos que os solutos afetam também de modo diferente as suas propriedades. E, portanto, muitas vezes quando dissolvemos substâncias na água, essa dissolução pode alterar a viscosidade, a densidade, a levar ao abaixamento crioscópico, ou seja, ao abaixamento do ponto de fusão, e à elevação ebullioscópica. O abaixamento crioscópico e a elevação ebullioscópica são chamadas propriedades coligativas. Coligativas porque dependem da quantidade de substâncias dissolvidas e não da sua qualidade. Portanto, é indiferente ser uma glicose ou um
sódio, é 1. A tensão superficial da água também é bastante elevada quando comparável com outros líquidos. E este é outro dos fatores que permite que haja objetos ou animais à superfície da água. Também é exatamente por isso que ela forma ou acaba por ter uma propriedade de capilaridade, formando um filme, o que permite, no caso das plantas, a água também suba, mesmo sem outros efeitos. Olhando para outra coisa, as soluções em água nunca são ideais, porque, como há pouco referimos, como a água apresenta uma dipolos e tende a formar pontos de hidrogênio, acaba por interagir com muitos dos solutos. Também, curiosamente, as formas isotópicas da água deuterada ou triciada, têm propriedades físicas muitas vezes diferentes. Daqui a pouco, mais à frente, temos uma tabela onde podemos ver alguns destes valores que estou aqui a abordar. Há depois um efeito muito curioso da água, que é o efeito de Mpemba. Foi um estudante tanzaniano, Erastus Mpemba, que na altura questionou o seu professor porque ele gostava muito de fazer gelados e verificou que quando os punha ainda quentes no congelador porque estava com pressa, eles congelavam mais rápido do que quando esperava que arrefecessem e depois os colocasse no congelador. E este efeito foi talvez dos efeitos que mais tem levado a questionar a estrutura e as propriedades da água. Sobretudo, a mais difícil de explicar. Hoje em dia nós sabemos que na realidade há várias formas sólidas da água e o que acontece é que quando ela é congelada a partir dos 80 graus forma um outro tipo de sólido diferente de quando está a 20 e daí que aparentemente congela mais depressa, mas são sólidos diferentes, como disse. A água também é um bom condutor térmico e essa condução térmica vai aumentando com a temperatura. Isto é um fator importante que nós utilizamos no nosso organismo, exatamente para manter a temperatura corporal. A mobilidade do próton é bastante elevada na água e já iremos explicar um pouco o porquê desta velocidade muito elevada. Estão a ver, a mobilidade do próton é cerca de 362 nanómetros por segundo por volt por metro. É do hidróxido também é na casa dos 200 e tal, enquanto que outros íons, como o lítio ou o flúor, têm velocidades cerca de 10 vezes mais baixas. O dióxido de carbono, paradoxalmente, é muito mais solúvel que o monóxido de carbono. Isto tem levado a questionar a estrutura do dióxido de carbono, que, segundo alguns autores, não será rigorosamente linear, e daí a diferença de solubilidade. A água também tem uma elevada transparência para a luz visível, mas o mesmo já não acontece para a ultravioleta e para o infravermelho. E isto é muito importante porque permite que a fotossíntese possa ocorrer nas profundidades, mas que ao mesmo tempo protege os organismos dentro da água em relação aos raios ultravioletas. A água também é uma substância diamagnética, ou seja, ela é repelida por ação de campos magnéticos. Que é o que acontece quando se põe um ímã, podemos alterar, atrair ou até repelir a água. Há pouco referi que algumas das propriedades da água variam com a temperatura. Falámos da compressibilidade, que a água vai sendo, à medida que baixa a temperatura, é menos compressiva, é mais difícil de comprimir. Falámos também do ponto de fusão, falámos da densidade, que vai aumentando até muito próximo dos 4 graus, mas outras propriedades, como a viscosidade ou a velocidade do som na água,
também vão variando com a temperatura. Neste gráfico, podemos observar que, para além dos chamados estados sólido, líquido e gasoso, existem outros estados físicos sólidos definidos para a água. Há pouco tinha referido que a água, conforme é deuterada ou triciada, tem propriedades diferentes. Temos aqui pontos de fusão diferentes, densidades diferentes, ponto de ebulição diferentes, enfim. Há realmente algumas propriedades que variam com isso. Aqui é a transposição daquele gráfico onde tínhamos algumas das propriedades da água a variar com a temperatura. Podemos ver a densidade, por exemplo, que vai diminuindo até próximo dos 4 graus e depois, que vai aumentando até próximo dos 4 graus e depois volta a diminuir. E um dos motivos porque se fala nas propriedades anómalas, muitas vezes é dito assim, anómalas da água, porque contrariam aquilo que acontece com a maior parte dos solventes. Se repararmos, outro tipo de solventes com massas moleculares bastante diferentes, bastante superiores à água, apresentam pontos de ebulição e de fusão maiores, densidades mais pequenas, tensões superficiais mais baixas, entre outros parâmetros. Costumamos dizer que a água é um excelente solvente. E a razão dela ser um excelente solvente tem a ver com vários fatores, nomeadamente a sua polaridade. O facto de estabelecer ligações de hidrogênio permite que ajuda a dissolver outras substâncias. Não só pode criar, como tem dipolos permanentes, pode induzir outros dipolos, ajudando a dissolver, como pode também estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas que até já têm dipolos, facilitando assim a sua dissolução. Além disso, a água tem uma boa capacidade de hidratação, de revestir as partículas que estão presentes, sendo uma molécula relativamente pequena, e tem uma constante dielétrica que é bastante elevada. Constante dielétrica, ou chamada permitividade relativa, dá-nos uma ideia da capacidade que um solvente tem de manter as moléculas eletricamente carregadas afastadas. Sem estar aqui a entrar na definição mais correta de constante dielétrica, nós sabemos que quando dissolvemos cloreto de sódio em água, a água provoca a dissociação do cloreto de sódio e passamos a ter íon sódio e o íon cloreto. Isto acontece devido à sua constante dielétrica. Também esta constante dielétrica que permite manter as moléculas afastadas e por isso é que a água também é um excelente solvente. Reparem que ao manter as moléculas afastadas, elas não se juntam, não se agregam e com isso evita-se a sua precipitação. Para além disso, como sabem, a água tem uma capacidade de dissociação, o que vai permitir definir o pH, e também tem uma capacidade de intervir em reações de oxidação-redução. No caso do ácido-base, todos sabem que a água se dissocia formando um hidróxido e um próton, que muitas vezes, em vez de ser representado como H+, é H3O+. Nenhuma destas representa a realidade porque o próton acaba por estar ligado a N moléculas de água. Portanto, podia ser H+, H3O+, H5O2+, etc. Isto porque, na realidade, o que nós temos é esta situação que temos aqui, em que reparem que se olharmos para a parte central, temos aqui o H3O+, mas cada H vai estabelecer uma ponte de hidrogênio com as moléculas de água que estão próximas. E um dos motivos porque o próton tem uma elevada mobilidade em água é que, se repararem,
pode rapidamente ocorrer, apesar de eu ter dito há pouco que a dissociação da água era lenta, na realidade, quando exposta a uma corrente elétrica, ela passa a ser bastante mais rápida. Reparem, o que acontece aqui é que vem que a carga está a deslocar-se sem que haja qualquer movimento dos átomos. E daí a grande mobilidade do próton ou do hidróxido na água. É a constante de equilíbrio da água, portanto, daquela reação, que é de cerca de 1,8 por 10 elevado a menos 16, mas quando agora, se separarmos, se multiplicarmos a constante de equilíbrio vezes a concentração de água em água, que será mais ou menos, a concentração de água em água é de 55,3 moles por litro, vai nos dar a chamada constante de protólise da água, que é aproximadamente 1 por 10 elevado a menos 14, que é igual à concentração ou atividade do íon H+, vezes a concentração, ou mais corretamente a atividade do hidróxido, e que nos permite definir a escala de pH como sendo o valor neutro de 7 e variando a escala de pH de 0 a 14. E desta forma, a água permite-nos definir se uma solução é ácida ou básica. Outro fator também importante é que, assim como em água não podemos ter pH superior a 14, nem pH inferior a 0, ou seja, não podemos ter nem ácidos muito fortes, nem bases muito fortes. O mesmo acontece relativamente a espécies de oxidação-redução. A água em meio ácido tem esta reação de desculpem, de redução, em que tem esta reação de oxidação, em que liberta oxigênio e, ao libertar H+, vai baixar o pH, liberta-se 2 eletrões, esta em meio ácido, e em meio alcalino, a reação de oxidação, também na mesma liberta oxigênio, vai consumir base, portanto baixa também o pH, e tem um valor de 0,4 em vez de 1,23. Já a reação de redução da água em meio ácido é expressa desta forma: a água mais 2H mais 2 eletrões a dar H2 e água, ou seja, 2H mais 2 eletrões a dar H2, que tem um valor de 0 volts por definição. Reparem que neste caso há consumo de prótons e liberta-se hidrogênio. Em meio alcalino ocorre uma coisa semelhante, liberta-se hidrogênio e liberta-se OH-. E, portanto, a oxidação da água liberta oxigênio e baixa o pH, e a sua redução liberta hidrogênio e aumenta o pH. O que acontece é que, se colocarmos estes valores em relação ao pH, vamos verificar que a oxidação da água vai de 1,23 a 0,4 e a sua redução vai do potencial de 0 até menos 0,83. Isto define uma escala de valores onde de oxidação-redução. Portanto, tal como eu não posso ter pH inferior a 0 na água, nem pH superior a 14 na água, também não posso ter valores de potencial redox inferiores aos representados nesta linha, nem superiores. Apesar que, neste caso, estes valores são teóricos, na prática conseguimos ir a valores ligeiramente mais altos ou ligeiramente mais baixos. Sendo assim, é fácil de perceber como a água é um importante solvente. Eu há pouco esqueci-me de falar da capacidade de hidratação da água. Portanto, é esta capacidade de hidratação que permite manter proteínas grandes, assim como o DNA, e é também por isso que, quando retiramos água, estas moléculas precipitam.